Salve segundo ano, bom dia. Galera, é o seguinte, tem muito que a gente recuperar em questão de notas nesse terceiro bimestre, beleza? Então, eu vou mudar um pouco a abordagem das aulas da forma que eu faço. Aqui peço para vocês que assistem a aula em casa, a gente vai meio que manter o mesmo padrão. As aulas elas vão ser o mais objetivas possível, beleza? Para facilitar ao máximo a vida de vocês. Hoje então a gente falou sobre o período joanino, no segundo bimestre, foi tema de teste, inclusive. E hoje a gente entra nesse processo de independência do Brasil, beleza? A gente não vai falar sobre o primeiro reinado hoje, né? Embora esteja aí no título do slide. A gente vai falar sobre o processo de independência. Bom, para início, a gente lembra que o Dom João VI ele veio para cá em 1808, fez uma série de mudanças no Brasil, abertura dos portos, anexou territórios, criou universidades, criou leis, aumentou impostos, permitiu manufaturas, assinou acordos com a Inglaterra, acabou com o período colonial, promoveu o Brasil ao Reino Unido. E todas essas atitudes de Dom João vão aos poucos dando uma certa autonomia para o Brasil, principalmente autonomia financeira. Quando ele acaba com o Pacto Colonial, abrindo os portos em 1808, o Pacto Colonial, o fim do Pacto Colonial faz com que o Brasil conquiste uma certa autonomia financeira em relação a Portugal. Muito pequena, mas já era um começo. E o Dom João VI ele vai voltar em 1821, em abril, 21 de abril de 1821, para Portugal, forçado a voltar, e deixa aqui o filho dele, Dom Pedro, para resolver os problemas que tinham ficado aqui. O que ele não esperava é que deixar Dom Pedro aqui seria outro problema, a longo prazo. Quando Dom Pedro ele permanece aqui sem o pai dele, ele começa a simpatizar, ele volta para o lado das elites brasileiras, a galera que queria que o Brasil se separasse definitivamente de Portugal. Por causa de algumas coisas que aconteciam em Portugal e por esse risco de Dom Pedro acabar fazendo besteira aqui, na visão dos portugueses, as cortes portuguesas elas começam a exigir que Dom Pedro volte para lá. Beleza? E eles também começam a exigir que o Brasil volte a ser uma colônia. Por quê? Porque todo o dinheiro de Portugal saía daqui, basicamente. Portugal estava muito ferrado economicamente. Então, quando o Pacto Colonial acabou, eles ficaram mais ferrados ainda. Fora que eles estavam com orgulho ferido, né? Que a capital de Portugal basicamente tinha se tornado o Brasil, quando o Dom João promoveu o Brasil ao Reino Unido. Então, além de eles estarem mordidos, eles estavam sem grana. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia para voltar a ter o sustento fácil deles, tirando dinheiro daqui do Brasil. Só que o Dom Pedro ele decidiu que ele não ia mais atender a nenhuma exigência de Portugal. Muito pelo contrário. Tudo que Dom Pedro passou a fazer desde que o pai dele foi embora, desde que o pai dele voltou para casa, ele faz para afrontar diretamente as cortes portuguesas. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai nomear um cara chamado José Bonifácio, que era um dos melhores amigos dele, um braço direito político dele, como principal ministro do Brasil, como ministro do Reino dos Estrangeiros. É como se fosse um primeiro-ministro do reino. Mas qual era o problema dele nomear o José Bonifácio? José Bonifácio era brasileiro. E o Brasil, embora não fosse mais colônia, ainda pertencia a Portugal. Então o Dom Pedro ele vai dar a um brasileiro e não a um português o principal cargo, abaixo do cargo dele, que era de príncipe regente, dentro do governo português aqui no Brasil. E isso foi considerado uma afronta pelos portugueses. E ele sabia que os portugueses iam entender dessa forma. Fez de propósito. Beleza? Além disso, o Dom Pedro ele vai decretar várias leis para afrontar Portugal, além dessa nomeação do José Bonifácio. As cortes elas começam a mandar cartas, começam a mandar intimações para Dom Pedro voltar imediatamente. E ele nem aí para que as cortes falavam. Ele não queria voltar. Só que aí, depois de alguns problemas pessoais, alguns problemas familiares, o Dom Pedro, ele pressionado por algumas elites portuguesas que viviam aqui no Brasil, ele começa a meio que mudar de ideia, ele começa a pensar em voltar, começa a avaliar, a ponderar se valeria a pena voltar, se valeria a pena ficar aqui no Brasil. Até que no dia 9 de janeiro de 1822, as elites brasileiras, os fazendeiros brasileiros, quando eu falo elites, galera, eu tô falando principalmente de fazendeiros do café e de comerciantes, beleza? Tô falando desses dois grupos aí, elite rural e elite urbana. Essa elite, ela
levanta um abaixo-assinado e entrega esse abaixo-assinado na mão do Dom Pedro. Tinha mais ou menos umas 8 mil assinaturas. E esse abaixo-assinado era pedindo que ele permanecesse no Brasil. Ele fica comovido com aquilo. No dia 9 de janeiro, ele declara a todos que ele decidia ficar no Brasil. Ficou conhecido como o Dia do Fico. Que ele vai dizer aquela frase, ou supostamente diz aquela frase: se é a vontade de todos é pelo bem da nação, estou pronto, diga a todos que fico. Depois disso, depois que Portugal tomou conhecimento disso, aí que o bicho pegou. Eles começaram a mandar intimações mais sérias, começaram a fazer ameaças aos portugueses. Inclusive o Dom Pedro ele tinha que mudar de casa constantemente. Porque as tropas portuguesas que estavam aqui no Brasil, elas começaram a perseguir tanto ele quanto a família dele. A esposa dele, a Leopoldina, inclusive, tinha acabado de ter um filho na época e o filho deles acabou morrendo. Nessa de ficar mudando de lugar para fugir das cortes portuguesas. E ele vai culpar as cortes portuguesas, as tropas portuguesas, pela morte do filho e vai decretar uma lei, onde ele dizia que toda a tropa portuguesa que estivesse no Brasil e que não tivesse sido mandada por ele, seriam consideradas tropas inimigas e seriam combatidas pelos brasileiros. Além disso tudo, o Dom Pedro ele vai convocar um conselho de procuradores e vai decretar o chamado Cumpra-se. O Cumpra-se ele dizia o seguinte: era uma lei onde Dom Pedro dizia que todo documento vindo de Portugal, toda ordem vinda de Portugal, só seria aprovada se ele concordasse. Portugal não teria mais voz ativa no Brasil. Aí é que os portugueses endoidam de vez. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre essa treta para o vídeo não ficar muito longo.